O medo é um sentimento que está presente no ser humano, desde sempre. Às vezes é algo que você só não entende porque sente medo e às vezes tem motivos. E nas mídias não é diferente, temos jogos de terror incríveis, filmes, quadrinhos, séries, desenhos. E se tem uma galerinha que é campeã em fazer um terror muito bom, é a Ásia. E é por isso que nesse vídeo nós vamos falar aqui de 5 filmes asiáticos de terror que são muito bons. Não é um top dos meus favoritos, até porque eu quero fazer uma lista de filmes que geralmente não são tão indicados assim ou nem tão conhecidos, mas que merecem atenção. Obviamente que essa lista pode ter muitas partes, obviamente que não vai ter todos os filmes, aquele que você gosta talvez não esteja aqui, por isso deixa seu comentário aí já indicando outros filmes bem legais pra gente assistir. Não esquece também de avaliar o vídeo que ajuda muito no crescimento do canal, e vamos começar essa brincadeira. Quando a gente fala de filme de terror asiático, a gente não fala daqueles jumpscares baratos, aquela coisa que é só o susto, o som alto pra te deixar com medo naquele momento e depois você já esquece. São filmes que constroem a tensão, que você fica na ponta da cadeira do começo ao fim, sem saber o que te espera na cena seguinte, ou no segundo seguinte. É o tipo de medo que fica com você, que faz você olhar desconfiado pro espelho, que enquanto você dorme fica imaginando a porta do guarda-roupa abrindo. Mas fica tranquilo que nada de ruim pode acontecer hoje, né? Primeiro vamos começar falando de um filme japonês chamado Kairo, de 2001. E ele basicamente pergunta, e se a internet não matasse a sua vida social, mas também te matasse de verdade? O diretor é o Kiyoshi Kurosawa, que é mestre em criar atmosferas opressivas. Ele tem outro filmaço além desse, que é Akira, que um dia eu falo dele por aqui, que esse filme me deixou mal. Aqui ele usa o terror para falar de algo extremamente atual, a solidão e o isolamento na era digital. Lembrando que é um filme de 2001, muito à frente do seu tempo, e o cara já pegava essa temática de internet, de rede social, de como as pessoas levam a vida delas muito mais na internet do que na vida real, sabe? Obviamente com a parada lúdica do terror, mas assim, é uma crítica que funciona muito bem. A história acompanha um grupo de jovens que encontram um site misterioso, onde aparecem pessoas em cômodos escuros, paradas, olhando pra tela. E o problema? Esses mesmos jovens começam a desaparecer ou morrer de maneiras inexplicáveis. Como eu disse antes, o filme ele não se apoia em sustos fáceis, em jumpscares. Ele constrói um medo silencioso, com cenas longas e desconfortáveis, onde o silêncio é o verdadeiro vilão, onde não saber o que te espera te deixa aflito do começo ao fim do filme. Imagina você chega numa casa e tá lá andando, uma casa abandonada e não tem nada. De repente você olha uma mancha na parede. Ok, uma mancha na parede, uma casa velha. Continua, dá mais outra olhada e aquela mancha começa a meio que formar como se fosse a silhueta de uma pessoa. E aquilo começa a andar lentamente em sua direção. Ela não avança, ela não grita, ela não faz barulho nenhum. Ela vem caminhando lentamente em sua direção. Imaginou essa cena? Eu arrepiei só de pensar. Isso é Kairo. A trilha sonora é mínima, os personagens eles falam pouco e a paleta de cores é carregada de cinzas e tons frios, te dando a sensação de estar preso dentro de um pesadelo depressivo. As cenas com fantasmas são sutis e estranhas, sabe? Eles te causam não só um medo, mas como uma sensação de estranheza mesmo, de o que tá rolando? O filme ele tem toda uma genialidade por trás de como ele vai contar essa história e de como ele vai criticar o excesso de internet na vida das pessoas, como a tecnologia e os fantasmas se juntam nesse filme é genial. E depois de assistir Kairo, toda vez que cai a internet eu fico meio que tenso entre eu desligo o modem, religo ou eu chamo exorcista, tá ligado? O próximo filme é Noroi, ou The Curse, de 2005. É outro filme japonês e ele é no estilo found footage, aquela coisa gravada com a mão, sabe? Tipo vlog assim. Found footage é basicamente filmagens encontradas, ou seja, quem são os donos daquelas filmagens? São coisas que aconteceram de verdade? É tipo Atividade Paranormal, só que bom. E ele tem uma pegada de documentário, tanto que tem entrevistas com pessoas durante o filme. E é uma narrativa tão realista que parece que realmente tudo aquilo aconteceu. Por isso, o terror nesse filme é tão bom. O diretor é o Koji Shiraishi, que é um completo maluco. É sério, esse cara é pirado das ideias. Ele tem uns filmes que, meu Deus do céu, eu não sei nem como descrever. E ele criou um dos filmes mais angustiantes do gênero. A história segue um documentarista investigando eventos estranhos que parecem estar conectados a uma entidade maligna chamada Kagutaba, da famosa máscara que é a identidade do filme. E a trama se desenrola de maneira não linear, misturando entrevistas, gravações antigas e registros de rituais macabros. O terror aqui é construído aos poucos. No começo parece só um documentário sobre lendas urbanas, mas conforme as peças vão se encaixando, você percebe que está diante de algo muito mais sombrio do que imaginava. E essa parada de ele não ser linear
te faz querer remontar as peças, entender mais o filme, e isso faz com que você entre mais de cabeça naquele mundo, o que te causa muito mais angústia enquanto assiste. E o final é chocante. Eu indico muito esse filme. Se você tiver algum VHS guardado aí na sua casa, cuidado, deixa ele quietinho lá, não mexe não. O próximo filme é Marcas da Maldição, de 2006, é um filme tailandês. Ele brinca com algo simples, mas extremamente assustador quando bem feito. Se o seu reflexo tivesse vida própria. O filme mistura terror com drama psicológico, algo que os tailandeses fazem muito bem. A protagonista começa a perceber que seu reflexo no espelho age de maneira estranha. No começo são detalhes pequenos, mas conforme a história avança, o horror vai se tornando cada vez mais real. E além do terror sobrenatural, o filme ele traz uma carga de terror emocional muito forte. Os fantasmas aqui não são só monstros assustadores, são pessoas com um passado trágico, o que faz o medo ser ainda mais impactante, porque de certa forma você se conecta com esses seres. Às vezes não é só o medo, você sente pena do que aquelas almas passaram, de como elas são atormentadas. E eu gosto muito desse filme por esse fator. Além de toda a ambientação que é construída de um jeito tão, mas tão perfeito, que às vezes eu me sentia parte daquele local e acontecimentos. Parece maluquice, mas confia, vai assistir que você não vai se arrepender se gostar de um bom terror. O próximo filme é The Wailing, de 2016, é um filme coreano. Ele é um dos filmes mais intensos que eu já vi. Ele mistura suspense, terror sobrenatural e até um pouquinho de comédia no começo, mas é só pra deixar um pouquinho confortável e depois quebrar completamente você ao meio. A história acompanha um policial investigando mortes misteriosas numa vila sul-coreana, e a narrativa vai te enganando, fazendo você acreditar que sabe o que tá acontecendo, que tá juntando as peças, até que chega o terceiro ato e aí, meu amigo, tudo vira um caos. É plot twist atrás de plot twist. Aí você acha que entendeu, não entendeu porque tem um plot twist em si. É uma loucura muito bem escrita, bem encenada, bem construída. O filme ele tem um subtexto muito forte sobre paranoia, xenofobia e o desconhecido. E a cena do ritual de exorcismo é uma das coisas mais loucas que eu já vi em tela. A forma como o filme consegue mesclar o terror sobrenatural com a crítica ao terror cotidiano que muita gente sofre é sensacional. Cabe muito a interpretação de cada um, mas é um diálogo válido avaliando como ele é demonstrado lá. Ainda mais sendo um filme da Coreia do Sul, onde, apesar da globalização atual, é um país muito preconceituoso com estrangeiros, principalmente estrangeiros da própria Ásia. Então um filme produzido lá que trata disso é muito interessante de se consumir e refletir sobre. The Wailing te impacta de formas diferentes, sabe? É uma narrativa realmente muito boa, que te impacta tanto no terror, no gore, no susto, quanto com suas críticas mesmo, como a realidade existe, sabe? E por último eu decidi falar de um filme bem conhecido, mas que ele é o meu filme de terror favorito da vida, então eu não podia deixar ele de fora, que é Shutter, ou Espíritos, que é um filme tailandês de 2004. Esse filme redefiniu o terror de fantasmas. De verdade. A história segue um fotógrafo e a sua namorada que começam a ver figuras estranhas em suas fotos. Mas o pior não são as fotos, é o motivo delas existirem. Muitas vezes os seres vivos são piores do que os fantasmas. Esse é outro filme que trabalha muito esse terror silencioso, onde ele não explica o tempo inteiro o que tá rolando na tela. Você tá lá assistindo, você vai vendo e descobrindo as coisas junto com o personagem. E ele não tem diálogos expositivos logo de início. Ok, ele tem alguns momentos que rolam esses diálogos pra quem é mais leigo entender, mas você consegue sempre ter as indagações que os personagens estão tendo e ter as conclusões que eles têm também. E esse filme é um dos meus favoritos do gênero de assombração, não só pelo clima de medo que ele traz, só de lembrar, mas como a história é construída e o que ele te faz pensar quando acaba. Ele te deixa mal por vários motivos. O filme ele tem um dos melhores plot twists do gênero e cenas memoráveis que te fazem arrepiar. Se você ainda não viu, para tudo e vai assistir. Depois volta aqui e me agradece. Ou não, porque esse filme pode entrar como um trauma na sua vida, assim como entrou na minha quando eu era criança e assisti. E se tornou meu filme favorito. Acontece, né? E o diretor desse filme, ele tem um outro que se chama Alone, que aqui no Brasil veio com a adaptação de Espíritos 2, porque a galera achou, é do mesmo diretor, é tailandês, filme de terror de fantasma, é sequência. Não é sequência, é um filme à parte, mas que também é excelente. Então fica a indicação também de Alone, além de Shutter. Bom, essa foi a minha lista dos filmes de terror asiático que eu acho de extrema importância quem gosta de terror consumir. Obviamente esse vídeo pode ter parte 2, 3, 4, infinitas partes, porque o terror asiático é muito rico e tem obras-primas pra gente falar por aqui. E claro, não deixe de comentar aí qual é o seu filme de terror asiático favorito ou que você acha que deve ter nas próximas listas aqui do canal. Mas inclusive, você já assistiu algum desses e qual deles mais te aterrorizou ou você mais gostou? Deixa aqui também nos comentários pra gente. Não se esquece de se inscrever, avaliar o vídeo, segue a gente nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Grande abraço, valeu, falou e tchau!